Ao iniciar este culto, queremos dar as boas-vindas aos amigos, aos irmãos em Cristo Jesus, aos internautas e a todos quantos temem o nome do Senhor e conosco desejam louvar esse bendito nome. Seja muito bem-vindo a esta casa, seja muito bem-vindo a este culto, que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida, é a nossa oração neste instante. E eu vou pedir então que você se levante e manifeste a sua alegria em estar na casa do Senhor, cumprimentando o seu irmão que estiver ao seu lado.
Porque somos felizes com Jesus, nós queremos louvar o seu nome. Fique de pé e conosco cante com toda alegria: louvai, louvai, falai da sua grandeza, do perdão, da graça que a todos dá. Curvemos as cabeças. Deus e Senhor, nosso Pai, como é bom poder saber que cuidas de nós, como o pastor cuida das ovelhas, cuidas dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos em geral. Damos-te graças pelo teu cuidado constante para conosco. Somos falhos, mas somos filhos, e por isso desejamos te adorar em espírito e em verdade. Limpa, Senhor, nesta hora o nosso coração, para que esta adoração possa chegar à tua presença, ao teu trono de graças. Muito obrigado por tudo que vimos e ouvimos ao longo desses últimos dias, e obrigado pela oportunidade de retornar ao convívio destes irmãos queridos, e pedimos neste instante que a tua graça, incomparável graça, imerecida, continue, Senhor, operando em nossos corações, que tu continues trabalhando em nós, aperfeiçoando-nos, retirando de nós aquilo que divirja porventura da tua vontade e do teu padrão para nós. Fala-nos nesta manhã, ao longo deste culto, e que o teu nome seja, neste lugar, engrandecido. Ajuda-nos a esquecer as coisas deste horário, possamos concentrar nossas mentes apenas na pessoa e no nome de Jesus, pois é a esse personagem maravilhoso que nós desejamos adorar agora. Em nome dele oramos. Amém. Queira sentar-se, irmãos. Prossigamos louvando a Deus, cantando Tu, Jesus, vieste me salvar. É um hino sobre a cruz de Cristo e sobre a mensagem poderosa da cruz.
Jesus nos comprou com seu sangue e por isso cantamos: Tu vieste, Jesus, me salvar. Eu confio em Ti, Teu amor senti, sofreste tanto, creio, foi por mim. Nossos recursos não compram a nossa salvação. O dízimo que entregamos na igreja não é para adquirir bênçãos espirituais, não é para nos aproximar ainda mais de Deus, não. O dízimo, a entrega do dízimo nesta hora, por exemplo, será uma manifestação da nossa gratidão por aquilo que o Senhor nos tem dado. E Ele nos tem dado tanta coisa, tanta bênção. De modo que cantaremos o hino Ó vinde cristãos, entoai louvores a Jesus, o hino 85 do cantor cristão, e enquanto estivermos cantando, estaremos entregando ao Senhor a nossa gratidão, através de dízimos e ofertas. Quero convidar o diácono Diomedes Falcão da Mota para vir ao microfone orar a Deus, agradecendo os dízimos e as ofertas e, simultaneamente, interceder pelos irmãos cujos nomes temos em nossa lista. Adalto Henriques, Antônia Guimarães, Beti Lacerda, Ceci Carvalho, Débora Fernandes, Elizabeth Oliveira, Elza Mariano, Enoque Dias, Genícia Peixoto, Gerimar Alencar, Hilda dos Santos, Ivani Galvão, Joaquina Anjos, José Peixoto, Maria Barcelos, Maria Ermelinda. Oremos também por Marta Inês, é uma menina, aluna da classe Ebenezer da Escola Dominical. Não sei se é menina, desculpe, eu estou pensando, eu li e pensei que era uma menina. Sofreu um acidente e pede que a igreja esteja orando por sua vida. Marta Inês, os irmãos conhecem? Não. Também a irmã Marlene Vasconcelos informa que a sua sobrinha Mara Vasconcelos, filha do pastor Heber Vasconcelos, ela faleceu na última quinta-feira. Então, a família está agradecendo as orações da igreja e pede que continuemos orando em favor da consolação da família Vasconcelos, né? Continuemos orando também pelo pastor Josias Cardoso Machado. Ele esteve internado 2 semanas
no Hospital Quinta D'Or, e ontem ele estava tendo alta. Não sei se a alta se consolidou, porque o contato foi feito no meio do processo da alta. Então, provavelmente está em casa, e nós louvamos a Deus pela vida do pastor Josias e continuemos orando por ele. Também a irmã Angelina Moreira está internada no hospital e precisa... Casa de Portugal, está na Casa de Portugal ainda, né? Internada. Ela sofreu um acidente de automóvel e a gente então deve continuar orando pela irmã Angelina Moreira. E agora aqui, enquanto os diáconos estavam entrando, eu ouvi que o irmão Marçal está há 55 dias internado no hospital. Quando o irmão souber de alguém que está internado, membro da igreja, ou amigo de membro, e não quiser levar essa carga sozinho, liga para a secretaria, ou manda um recado, ou manda um e-mail para a gente, para que toda a igreja tome conhecimento. Porque, irmão Marçal, 55 dias internado, né? Talvez os irmãos soubessem antes de mim. Tá bom, sabiam. Mas eu não sabia, acho que pouca gente aqui sabia. Vamos orar, então, uns pelos outros, e a comunicação se faz importante nesses momentos, para que a gente possa orar conscientemente. Curvemos as cabeças, então, e oremos por esses e outros nomes. Obrigado, Senhor, pelos momentos alegres e felizes que aqui viemos e nos encontramos para te prestar este culto de gratidão e de louvor. Te agradecemos, Senhor, porque o teu sangue nos lavou, nos purificou, e a nossa alegria é muito grande pela salvação que temos em ti, em Cristo Jesus. Senhor, nós te agradecemos porque tu estás sempre ao nosso lado, nos orientando, nos ajudando, nos guiando e nos provendo de todas as necessidades. Apesar de sermos fracos, pequenos, mas confiamos em ti, na tua grandeza. Senhor, queremos te pedir pelos teus servos que foram mencionados pelo nosso pastor, que estão em leito de dor, estão hospitalizados. Muitos estão ainda precisando ainda da tua graça, do teu amor. Como tu disseste que és o médico do corpo e da alma, as tuas promessas nunca falharão, e nós confiamos que tu estás sempre com os olhos fitos em todos os teus servos que estão com dificuldade de enfermidade. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas que aqui foram depositadas. Nós te agradecemos porque tu estás provendo a tua casa com os recursos necessários para a manutenção do culto. Nós te agradecemos também pelos ouvintes também da internet, que estão nos ouvindo nesta hora, que tu esteja também ao lado deles também, e a nós aqui presentes no santuário, que tu esteja nos abençoando, nos ajudando. Te agradecemos porque estamos aqui para participar da tua ceia, os elementos do vinho e os elementos do pão, que simboliza o teu corpo, e nós estamos aqui presentes com alegria para participar mensalmente, que temos esta oportunidade. Dá-nos, ó Deus, um dia feliz. Ainda teremos a oportunidade de à noite voltarmos para a tua igreja. É o que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de saber se o irmão Mude está presente, Mude Almada, porque nesse instante nós vamos receber aqui os irmãos que nós conhecemos, que nós recebemos como membros novos da igreja. E o nome do Mude, a secretaria tentou contatá-lo, mas não conseguiu, não sei se ele está aqui. Mas se ele não estiver, nós temos um irmão que chegou recentemente, cuja carta finalmente chegou, que é o irmão Enoque Magalhães Paixão. Vou convidar o nosso primeiro vice-presidente para vir receber aqui o nosso irmão Enoque. Irmão Enoque, irmão pode vir para cá trazendo sua Bíblia, irmão vai participar da ceia aqui no primeiro banco. E a secretária também, onde está? A secretária está aqui com os envelopes. Mude não veio, né? Muito bem, então o irmão Enoque está aí. O irmão Enoque Magalhães Paixão, a carta dele estava sendo aguardada, eu já até perdi a conta quanto tempo a gente estava aguardando essa carta. 2 anos, né? Uns 2 anos a gente estava esperando essa carta. 3 anos. Eu acho que Deus e a igreja estavam testando a paciência do irmão Enoque, a perseverança. Pode ficar aqui, irmão? Fica aqui porque nós queremos que os irmãos olhem para o irmão. E se amanhã passar para o irmão na rua, seja qual rua for, seja qual praça for, não importa, os irmãos vão dizer, aquele irmão, eu lembro dele, é da igreja, Enoque, né? Gênesis 5:24 diz que Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Agora, não só Gênesis 5:24, mas esse aqui também anda.
anda ainda com Deus, né? Então Deus abençoe o irmão Enoque e seja muito bem-vindo. Vamos dizer com ele juntos as palavras do Salmo 133, versículo 1, aquele grande ideal de unidade expresso no Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Bem-vindo, irmão Enoque. Deus abençoe a sua vida aqui, sua passagem entre nós seja de mútua edificação. Nós para o irmão e o irmão para nós. Pode sentar-se. Quando eu penso que Jesus morreu na cruz por mim, grande agonia suportou, e na sua morte vida eterna achei enfim. Nada mais farei senão dizer: amigo de Jesus, eu quero ser, com Ele andarei, sempre a louvar. Embora muitos não lhe dão valor, amigo de Jesus, eu quero ser. Lá na glória hei de contemplar o meu Senhor, a seus pés me prostrarei então, graças renderei por seu eterno e grande amor, e seu doce nome adorarei. Amigo de Jesus, eu quero ser, com Ele andarei, sempre a louvar. Embora muitos não lhe dão valor, amigo de Jesus, eu quero ser. A minha dívida com o meu Jesus pagar não poderei, pois muito fez, mas meu viver darei, morreu por mim, pra sempre eu hei de ser um amigo seu. Espero que você já seja um amigo de Jesus. Todo primeiro domingo do mês, a nossa igreja celebra a ceia do Senhor. Não foi uma invenção de algum pastor desta igreja no passado,
não é uma invenção de algum pastor na Idade Média, mas a ceia do Senhor é celebrada pela igreja em obediência ao que Jesus mandou. Então, veja bem, a ceia não faz de você um crente melhor. Você participou da ceia, agora fechei meu corpo, agora eu... Não é isso. Ceia, o pão é pão, vinho é vinho, não se transformam em coisas ou corpos, nada disso. Pão e vinho, simplesmente. Mas o pão e o vinho, na ceia, ingeridos, nos lembram aquilo que Jesus fez por nós. E isso é que é importante. O que Jesus fez por nós, isso é que é importante. É ali que está o X da questão. Por isso a igreja celebra todo mês, para que você se lembre de que Jesus morreu por você. E para que você se lembre que os seus pecados levaram Jesus para a cruz. Foram os seus pecados, foram as suas mentiras, foram as suas invejas, foram os seus palavrões. Tudo isso levou Jesus para a cruz do Calvário. Então a ceia é bom porque lembra a gente isso. Lembra que eu não preciso ficar escravizado pelo pecado, mas lembro a seriedade do pecado e lembro a graça de Jesus jogando para longe o meu pecado, perdoando-me completamente. Por isso, nesta hora, chamamos os diáconos e os auxiliares para virem a distribuir os elementos, o pão e o vinho. Enquanto eles vêm, você deve orar, pedindo ao Senhor que limpe o seu coração, que lembre você daquilo que Jesus fez.
Como eu disse, o que aqui se faz nesta hora é a expressão de obediência ao que a palavra do Senhor diz. A Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia, diz que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto. Presta atenção no imperativo aqui, mandando fazer, fazei isto. Não é uma opção da igreja, não. Fazei isto em memória de mim. Então, pensando no corpo de Cristo, partido por nós na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados, e lembrando do que Ele fez e do perdão decorrente desse ato seu, comamos o pão. Do mesmo modo, depois de comer o pão, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. De novo, fazei isto. Façamos isto.
Fica aí o desafio do poeta, se colocando no lugar de Jesus, dizendo: eu morri na cruz por você, eu fiz a minha parte, e você, o que você está fazendo por mim? O tempo da ceia é um tempo de pensar isso também, de responder essa pergunta: o que eu estou fazendo para Jesus? Nesta hora nós vamos chamar aqui à frente as crianças, juniores, embaixadores, mensageiros, para o minuto infantil aqui com a tia Peg. Vem agora de onde você estiver aí no banco, meninos e meninas podem vir agora, sem correria, mas com pressa. A gente ficar aqui pertinho da tia Peg aqui, ó. Eu estou aqui. Podem olhar para mim? É isso, obrigada. Bom dia. Uau, quanta criança bonita hoje. Eu fiz um boneco. Não é muito chique, mas dá para ver que é uma pessoa. E tem alguma coisa diferente neste boneco. Repararam? Está faltando uma parte, não é? É como se fosse um quebra-cabeça. Já viu quebra-cabeça? Então, isso parece quebra-cabeça. Então, você tem que achar uma peça exata para encaixar neste lugar, para completar o boneco, porque senão fica estranho, está faltando alguma coisa. Sabe que uma vez ouvi um pastor pregando e ele disse que Deus nos fez assim. Não exatamente assim, mas quer dizer que cada pessoa nasceu querendo mais alguma coisa para ser feliz. E o que seria essa coisa? Algumas pessoas tentam completar a peça com... O que é isso que eu botei aqui? Está completando o desenho? Não, por quê? O que tá errado? Está muito pequeno, exatamente. E o que eu tenho colado nessa peça? Moedas. Tem pessoas que tentem ser felizes, completar a coisa que está faltando com dinheiro. Mas dinheiro não deixa a pessoa feliz. E sobre isso o pastor vai falar. O que acontece quando tenta ser feliz com dinheiro? Mas, de fato, tem alguma coisa que preenche perfeitamente bem a lacuna. Não é? Está vendo que isso preenche. E o que seria que nos deixa perfeitamente feliz, se não é dinheiro? Sabe o que é? Não sabem? Exatamente. Ela falou certo. Será que alguém ouviu o que ela falou que nos deixa feliz? Ninguém ouviu? Ninguém sabe? Vocês vão ter que ouvir o sermão, então. Só ela que sabe. E você está certo, está com razão. É isso mesmo que nos deixa feliz. É dinheiro? É dinheiro que nos deixa feliz? Não. Então, o que é? Então, vamos ir ao culto lá dentro com o pastor Andrei ou os juniores ficam aqui e vamos descobrir o que nos deixa feliz. Então, podem sair para seus lugares. Enquanto as crianças vão para os seus devidos lugares, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos abrir a Bíblia. Não precisa correr, né? Devagarinho, devagarinho. Vamos ler a Bíblia em 1ª carta a Timóteo, capítulo 6. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10. Novo Testamento. Se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia, leia a sua Bíblia, faça anotações ao lado, sem problemas. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Diz assim: mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça.
porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Vamos de novo ler nessa tradução que está aí colocada para todos nós lermos. Vamos lá, jovem. Começando, mais lá de baixo. Isso, aí. Não, segundo. Próximo. Isso, mais. Todos juntos? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos e nocivos que afundam os homens na ruína e na desgraça. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Que coisa triste. Que coisa triste é o amor ao dinheiro. Quantos males provoca. Vamos orar. Deus e Senhor, na Tua casa reunidos, pedimos agora que a leitura da Tua palavra faça bem à nossa alma. Ajuda-nos a assimilar os Seus conceitos, os Seus ensinos, as Suas doutrinas, e que nós possamos não só assimilar intelectualmente, mas sobretudo traduzi-los na prática do cotidiano da nossa vida. É a nossa oração, pedindo que agora nos fales diretamente aos ouvidos e corações. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queira sentar-se, irmãos. O título da nossa mensagem hoje é Quem Quer Dinheiro? Estou vendo várias mãozinhas levantando. Vou começar com uma história que aconteceu lá em Vitória, do Espírito Santo, semana passada. Aconteceu lá uma tragédia. Uma senhora ganhou num processo a quantia de R$115 mil. Ela tem um salão de beleza e lá um processo ela ganhou essa quantia. Mas ela estava também naqueles dias se divorciando. Então ela não pretendia dividir o dinheiro com o marido, que logo deixaria de ser marido. O que ela fez então? Ela tinha uma empregada no salão, muito amiga, e ela chamou a amiga e combinou de depositar aqueles R$115 mil na conta da amiga. É um absurdo, os irmãos já estão se manifestando. Deixou na conta da amiga e funcionária. A amiga e funcionária, vendo aquela bolada toda na conta dela, e passando por períodos de finança difícil, o que a amiga fez? A amiga começou a usar o dinheiro escondido, na suposição de que depois faria o pagamento. Só que as retiradas foram aumentando, e quando chegaram ao montante de R$20 mil, a moça entrou em pânico. Entrou em pânico e pensou, o que eu vou fazer agora? Como vou resolver esse problema? E ela tentou resolver o problema da pior maneira possível. Ela contratou um matador. Por isso que eu falei que é uma história trágica, recente. Contratou um matador e tirou da conta ainda R$6 mil para pagar ao matador. E a moça foi assassinada. A senhora, ela ficou sem a amiga, ficou sem o dinheiro e, por fim, ficou também sem a vida. Meus irmãos, eu selecionei esta ocorrência da crônica policial contemporânea, porque, a meu ver, essa história ilustra muito bem os malefícios da avareza, os malefícios da ambição financeira. E Paulo já havia alertado Timóteo sobre isso. Ele havia dito, mas os que querem ficar ricos, os que querem dinheiro, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos loucos, é uma loucura, e nocivos, fazem mal, e afundam os homens
na ruína e na desgraça. Então Paulo está dizendo a Timóteo que os que querem fazer isso vão cair em muitas tentações. E eu queria nesta manhã, brevemente, quanto possível, pensar com os irmãos em 7 tentações que atacam aquele que está obcecado por dinheiro. Primeira tentação: quem quer dinheiro acaba caindo na tentação de roubar. Pode colocar. Acaba caindo na tentação de roubar. É a primeira tentação. Extorquir, tirar o dinheiro dos outros. E isso pode ser feito às ocultas, como aconteceu com Acã, lá em Josué capítulo 7, ou pode acontecer escancaradamente, com um revólver, pode acontecer com uma faca, pode acontecer com uma caneta, e agora, mais recentemente, está acontecendo com um mouse do computador. Com um clique, você consegue desviar dinheiro da Previdência para a sua própria conta. Uma tragédia. São escandalosos, irmãos, os casos de contratos superfaturados. Dinheiro que certamente faz falta à população que paga os impostos, mas não tem os serviços equivalentes. Roubar, reter, não devolver, é o caso dos que apanham objetos emprestados e esquecem de devolver, ou não devolvem mesmo de propósito. É o caso dos que recolhem as bênçãos do Senhor, mas se esquecem de devolver ao Senhor a parte que é dele. Malaquias chama isso de roubo. Outra prática é cobrar em excesso ou enganar as pessoas no peso. O Antigo Testamento reiteradamente condena o uso de balanças fraudulentas, de balanças desonestas, como é o caso de Provérbios capítulo 11, versículo 1, que diz assim: a balança desonesta é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. A balança desonesta. A balança desonesta é aquela em que você paga por 1 quilo de trigo, pensa que está levando 1 quilo, mas se for pesar numa balança avaliada pelo Imetro, você vai ver que ali não tem 1 quilo, tem 800 gramas. Pronto, você foi lesado. Então isso é uma tentação, o roubo é uma tentação que ataca aquele que coloca o dinheiro como seu Deus. Segundo lugar, quem quer dinheiro, outra tentação. Quem quer dinheiro acaba caindo na tentação de mentir. Mentir. Irmãos, por incrível que pareça, o amor ao dinheiro faz as pessoas mentirem. Eu, às vezes, sou tentado a crer que o maior teste para a fé cristã acontece no tempo da declaração do imposto de renda. A tentação de mentir para o leão é muito grande. É uma outra tentação em que incorrem aqueles que amam o dinheiro. Nos Estados Unidos e no Canadá também, por algum tempo, foi muito comum, não sei se ainda é, mas por algum tempo foi comum a venda de noivados, a venda de cônjuges. O indivíduo queria ficar no país de qualquer maneira, não tinha como ficar lá, aí ele já contratava uma agência, já tinha um mediador que o levava para conhecer uma noiva ou um noivo nativo, porque uma vez casado com aquela pessoa, ele podia conseguir o visto de permanência. Só que é uma mentira danada. E tem filme sobre isso, tem literatura já desenvolvida a partir disso, porque é uma mentira. Qualquer coisa as pessoas fazem, quando tem esse propósito, para ganhar dinheiro. Elas querem dinheiro, elas fazem qualquer coisa, até se casar de mentira. Quando esta igreja de Jesus estava dando os primeiros passos na história, ela se deparou com um grande e grave problema, que foi a mentira contada por Ananias e Safira. Os dois combinaram de mentir para a igreja na hora da oferta. E o resultado você sabe. Os dois morreram durante o culto, o cálice passando, eles foram fulminados. O pãozinho passando, eles caindo. Foram fulminados durante o culto pela justiça de Deus. A mentira
cavou o túmulo de Ananias e Safira, conforme se lê em Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Então, quem quer dinheiro acaba caindo na tentação de roubar, de mentir. Em terceiro lugar, das 7 tentações, quem quer dinheiro acaba caindo na tentação de subornar. Subornar. Na Bíblia nós temos a bela vida de um homem de Deus chamado Samuel. Juiz, último juiz e último sacerdote antes da instalação da monarquia em Israel. Mas Samuel, enquanto era homem de Deus, os seus filhos, Joel e Abias, não eram. E a Bíblia fala que eles tinham um comportamento cínico. Diz assim, 1 Samuel 8, de 1 a 3. Quando Samuel envelheceu, designou os seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Porém, seus filhos não andaram nos caminhos dele, do pai, mas se tornaram gananciosos, recebendo suborno e pervertendo a justiça. A revista corrigida, mais utilizada entre nós no Brasil, ela usa muito uma palavra que não tem muita comunicação hoje, mas é o mesmo significado. Peita. Peita. Quando você estiver fazendo a leitura e encontrar a palavra peita, já sabe que é suborno. Pode substituir por suborno, pode colocar com a canetinha do lado assim, suborno, que é a mesma coisa. E a palavra do Senhor condena isso, irmãos. E é triste saber que o país da gente figura entre os que são considerados mais corruptos do mundo. Sucedem-se aos montes os casos de propinas pagas, visando a obtenção de vantagens. E isso se dá em todos os âmbitos da vida nacional. É na política, você sabe disso. É na administração pública. É no trânsito urbano, quando o guarda para alguém. Ou nas rodovias, quando o policial federal também para alguém. E agora você já sabe, até no futebol nós temos corrupção. Até o esporte bretão foi atingido por essa mácula chamada corrupção. Onde há corrupção, meus irmãos, a vida corre perigo. E não sou eu quem está dizendo isso. Quem diz isso é a história. História, por exemplo, dos chineses. Os chineses, na antiguidade, mandaram construir, para evitar a invasão dos bárbaros deles, mandaram construir uma grande muralha, vista inclusive da lua, até hoje, dizem. E lá está aquela muralha, imensa, altíssima, que os inimigos não poderiam escalar e vencer. E tão larga que eles não poderiam, com arietes, destruir. Mas a história diz que durante os primeiros 100 anos de história daquela muralha, os chineses, a China foi invadida 3 vezes. E nenhuma das 3 vezes os inimigos escalaram a muralha, nem a derrubaram. Sabe o que eles fizeram? Subornaram os guardas. Subornaram os guardas. Ou seja, os chineses estavam tão ocupados confiando nas paredes de pedra da sua muralha, que eles se esqueceram de ensinar integridade aos seus filhos. E é comum a gente censurar na FIFA, no Planalto, no Congresso, na Petrobras, mas às vezes no cotidiano, aqui no nível mais baixo, nós não fazemos diferente, e isso é triste. E isso revela o nível de sociedade que nós temos. E vai ser difícil, irmãos, honestamente falando, vai ser difícil construir alguma coisa duradoura e séria com esse tipo de tijolo. Com o tijolo da corrupção, nós não ergueremos um edifício que resista aos ataques inimigos. Roubar, mentir, subornar, mas há uma outra tentação, uma quarta tentação, que quem quer dinheiro acaba caindo nela. Quem quer dinheiro acaba caindo na tentação de jogar.
Eu vou jogar, vou fazer uma fezinha, pequena fé. Eu acho que deve ser mudada a expressão, é uma grande incredulidade, não é fé. E isso não é novo. A prática de tentar a sorte em jogos de azar é tão antiga que achados arqueológicos mostram que o homem sempre ficou futucando a sorte com vara curta. Jogos de azar. Eu acho que só essa expressão já diz tudo. É azar. Não é jogo de sorte, é jogos de azar. Porque todo mundo é azarado, todo mundo perde. Devia ser jogo de sorte, o jogo é de sorte para quem implementa, para quem patrocina, para quem vende um produto chamado jogo. Esse está rico. Esse a sorte está do lado dele. Rui Barbosa, que não era crente, você sabe disso. Rui Barbosa não era crente, não era membro de igreja batista. Mas ele lia a Bíblia. E ele lia a história, e ele comparava países que combatiam o jogo, e países que incentivavam o jogo, e a seguinte conclusão chegou: o que menos se perde no jogo é o dinheiro. O que menos se perde. No jogo, o homem vai perdendo aos poucos a energia, a fé, o juízo, a nobreza, a honra, a temperança e a caridade. Vai perdendo tudo isso, irmão. O elenco de perdas é muito grande. E tudo isso motivado por superstição. Eu sonhei com o número 12. Então essa semana eu vou jogar no 12. Eu nem sei o que é o 12, se é bicho ou se é gente, mas eu vou jogar. Isso me lembra a história de um sujeito que era muito supersticioso. E ele comentou com um amigo o seguinte: meu amigo, olha, eu nasci às 7 horas da manhã do dia 7 de julho, 7/7 de 77, no quarto número 7 da maternidade, que ficava na rua 7 de setembro, 77. Quando eu fiz 7 anos de casado, eu resolvi ir até o Jockey Club e apostei tudo no cavalo de número 7, no 7º páreo. E aí, o outro quis saber logo, né? Ganhou? Que nada, rapaz. O cavalo chegou em 7º lugar. Além de sugar as energias do jogador, os seus recursos, que as mais das vezes são parcos, a prática do jogo, irmãos, arrasta consigo inúmeros outros males sociais. Por exemplo, é um dado que eu tenho aqui, que as grandes cidades de cassinos e de toda sorte de jogos, como Las Vegas e Atlantic City, nos Estados Unidos, diz a pesquisa que são também verdadeiros antros de prostituição. Antros de prostituição e de comércio de substâncias entorpecentes. Você sabe o que quer dizer isso? O jogo é um chamariz para toda atividade maléfica e danosa à moral e aos bons costumes. No Brasil, você sabe, nós temos o jogo do bicho, grande financiador do narcotráfico e do crime organizado, que hoje está sem controle, formando, nós sabemos disso, infelizmente, poderes paralelos em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc. Irmãos, muita gente se deixa iludir pela promessa de dinheiro fácil. E deixa eu dizer uma coisa para você aqui, você que é jovem, adolescente, não há isso de ganhar dinheiro fácil. Não há. É uma mentira que o diabo tenta impor a gente. Jogadores inveterados deixam nas roletas da vida capital suficiente que poderia fazer muito bem a muita gente, a começar pelos próprios familiares. E aí eu me lembro automaticamente da história de um chinês lá de Montreal. Há alguns anos, que no Canadá se permite o jogo, ele então resolveu jogar. E foi perdendo,
jogando nas máquinas, apostando e perdendo. E aí entra no desespero e começa a penhorar algumas coisas para ver se recupera aquilo que perdeu. Penhorou o carro, perdeu. Penhorou não sei mais o que, perdeu. Penhorou a própria casa e perdeu. Eu já falei aqui o que ele fez na vida. Ele se suicidou, porque ele achava que não tinha mais jeito. Irmãos, o jogo existe por causa da ganância do homem, por causa da avareza, que a Bíblia diz que é idolatria. Tem aqueles que idolatram São Benedito, Santo Antônio, Santa Maria, e tem os que idolatram o dinheiro. Você não vê o ídolo, você vê a presença do ídolo através das coisas ostentadas. Um autor chamado N.R. Champlin diz que o maior argumento contra o jogo é que ele exibe, ele mostra falta de fé no suprimento do Senhor. Toda vez que eu vejo alguém falando, eu vou jogar, papapá, porque na verdade, a tradução disso é o seguinte, ele está dizendo o seguinte, quando eu jogo, eu não confio que Deus vai suprir as minhas necessidades. Eu não confio, eu não sei se Deus vai cuidar de mim no meu futuro, então eu vou fazer agora, uma fezinha, que é uma grande incredulidade, repito. Por quê? Porque os aficionados do jogo retrucam que Deus é capaz de suprir algum dinheiro através do jogo. Mas como é que eu faço a minha parte? Deus faz a dele, eu jogo, Deus faz a dele. Já ouviu isso? Ouvi isso. Essa semana eu ouvi isso num táxi, aqui no Rio de Janeiro. O camarada falando exatamente isso. Não, eu faço a minha parte, agora Deus faz a dele, me dando sorte ou não. Deus não vai dar sorte para você no jogo? Coisa nenhuma. Sabe por quê? Porque Deus já deixou na sua palavra como é que a gente deve lidar com o dinheiro. E no Novo Testamento, o trabalho é exaltado. O trabalho é exaltado. Então você estuda, você trabalha, você poupa, você economiza, você não gasta à toa, e você vai juntando, vai investindo, vai se informando, vai investindo, e aí quando chega no final da vida, você tem alguma coisa, um lugar para cair morto, né? Como o pessoal diz. Isso é a quarta tentação: roubar, mentir, subornar, jogar. A quinta tentação é que quem quer dinheiro acaba caindo na tentação de sacrificar. E eu fiquei em dúvida sobre sacrificar o quê, mas há tantas coisas que são sacrificadas quando se quer dinheiro, que a gente precisa parar e pensar. Por causa do amor ao dinheiro, a nossa sociedade vive numa roda viva desumana. Deviam inventar uma balança só para pesar a agenda. Porque tem gente que carrega uma agenda tão pesada que não consegue carregar. Ele é carregado pela agenda. É gente bem intencionada, mas morrendo de trabalhar. E é claro que nós precisamos de dinheiro para sobreviver, isso é indiscutível. Até os discípulos tinham um tesoureiro lá entre eles. Mas uma coisa é usar o dinheiro, outra coisa é ser usado pelo dinheiro. Há uma diferença entre usar o dinheiro e ser usado pelo dinheiro. Quem se deixa levar pela ambição financeira acaba sacrificando algumas coisas. Por exemplo, a saúde. O camarada não tem saúde, ele morre, ele trabalha demais. Eu me lembro de várias pessoas, uma em Vila Velha, outra no Canadá, que me disseram, orgulhosas, eu não tiro férias. Eu não tiro. Irmãos, estou voltando das férias e faz muito bem tirar férias. É muito bom. Férias só tem um problema: acabam. Mas é muito bom você descansar a cabeça, descansar. Se você E essa tentação bate forte naqueles que são profissionais liberais, aqueles que não têm uma empresa, não são contratados por uma empresa, mas eles próprios são os empresários. Esses coitados trabalham anos e anos e não tiram férias, porque não tem como, se parar de trabalhar, não tem dinheiro. Dê um jeito, ore a Deus, converse com Deus sobre isso e tente descansar. Veja que Deus fez o mundo em 6 dias. E no 7º ele fez o quê? Descansou. Ele descansou. Não tente quebrar essa lógica divina. Essa lógica é divina. Então sacrifica a saúde por causa do trabalho, por causa de dinheiro, aliás.
sacrifica a família por causa de dinheiro, não conversa com os filhos não conversa com o pai, não existe intercâmbio, não existe comunhão, porque é o trabalho. Para com isso. Sacrifica também os amigos. Quando você ama demais o dinheiro, você faz que nem Judas, acaba vendendo o amigo para ganhar dinheiro. Sacrifica a igreja. É um problema grave as igrejas hoje. Não consegue mais pessoas para ocupar certas ocupações. Por quê? Porque um está correndo atrás disso, daquilo. A agenda dele não comporta mais nada. Os irmãos, já falei aqui, já desabafei aqui uma vez, a dificuldade que é montar, às vezes, uma comissão aqui na igreja. Porque está todo mundo correndo atrás de tanta coisa e não sobra tempo para o Senhor. Você precisa repensar isso. Você precisa reanalisar a sua vida, e se você descobrir que está fazendo mais do que devia, é hora de pedir auxílio ao Senhor. É hora de um pit stop. O carro não pode correr o tempo todo. Tem que parar, trocar um pneu, balancear, fazer isso, fazer aquilo, abastecer. Precisa abastecer. Não pode queimar a vela dos dois lados. Sexta tentação. Quem quer dinheiro acaba caindo na tentação de guerrear. Guerrear. Sim, irmãos, os humanos, nós somos capazes de matar para obtermos lucro financeiro. E aí, eu estava lendo um livro que o pastor Márcio Capelli me emprestou, e lá no livro tem uma história muito interessante. É uma história que aconteceu em 2004, eu não me lembro de ter lido isso nos noticiários, mas aconteceu no dia 1º de agosto de 2004, em Assunção, no Paraguai, um supermercado chamado Supermercado Iquá Bolanhos pegou fogo. Isso acontece em todo lugar, não é só no Paraguai. Mas o que aconteceu no Paraguai é que é estranho. Os seguranças do supermercado trancaram as portas com medo que as pessoas saíssem sem pagar. Fogo comendo, a fumaça subindo, e num outro relato, no outro site, diz até que os bombeiros, quando foram chegando, primeiramente, eles foram recebidos a bala pelos seguranças, porque a ordem era não deixar ninguém sair sem pagar. Sabe qual foi o resultado? 374 mortes. 374 pessoas morreram, porque alguém fechou as portas para que ninguém saísse sem pagar. Observou isso, irmão? Sair sem pagar era prejuízo para o dono do supermercado, mas ele achou melhor que as pessoas morressem a sair sem pagar. É nisso que dá amar o dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males, escreveu o apóstolo Paulo. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se torturaram com muitas dores. Então, roubar, mentir, subornar, jogar, sacrificar valores, família, amigos, etc., guerrear e, por fim, quem quer dinheiro acaba caindo na tentação de explorar o outro. Tentação de explorar o outro. Foi isso que fizeram os colonizadores entre o século XVI e o século XIX. Cruel comércio de escravos. Pegava gente lá na África, encurralava, botava lá debaixo do navio, em condições precárias, desumanas. Você viu que essa semana acharam um barco, em algum lugar aí, um barco daquele período, em que morreram naqueles dias 200 pessoas. E muita gente foi traficada, muita gente foi trazida como se fosse bicho, como se fosse animal, e vendida como se fosse mercadoria. Trazida como se fosse bicho, e vendida como se fosse mercadoria. Sabe quantas pessoas? 12 milhões de pessoas esse comércio envolveu. O comércio de escravos é às vezes chamado de maafa por estudiosos afro-americanos. Maafa é uma palavra na língua Swahili, uma das línguas mais faladas na África Central. 6 milhões de pessoas falam Swahili. E a palavra maafa significa grande desastre. Que grande desastre os europeus provocaram na África por causa do dinheiro.
por amar o vil metal. Mas além do trabalho escravo, a exploração do outro se dá também na ação, por exemplo, de agiotas. Pessoas que emprestam dinheiro e você nunca mais consegue pagar. Vê-se também na minguada remuneração do subemprego. Gente explorando gente, contrata um funcionário e paga ele R$100. Tem que falar assim, é errado mesmo, de tão cruel que é. Sem falar no linchamento econômico a que estão expostos, ou a que está exposta a maioria dos aposentados no Brasil. Linchamento econômico, não tem outra expressão, irmãos. Porque justamente na velhice, quando mais se precisa de recurso para combater as doenças, é quando menos se tem. Deus vai nos punir por isso. Algumas pessoas desconhecem que a palavra de Deus fala muito de dinheiro. E sabe por quê? Porque Deus quer que nós tenhamos uma atitude correta para com o dinheiro. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Onde você está colocando o seu dinheiro? Não faça como aquele senhor chamado Geraldo Rufino, entrevista que ele deu a Jô Soares outro dia. Ele, quando era menino, contou que a família toda trabalhava e, com medo de ser roubada, pegava o dinheiro e colocava em latinhas e enterrava as latinhas num quintal do lado. No quintal do lado. Porque ninguém vai desconfiar que perto daquela moita, debaixo daquela moita tem aí R$1.000, debaixo daquela outra tem 2.000, ninguém vai desconfiar. E iam botando, trabalhando e estocando. Só que um dia, aquele terreno, o dono que ninguém conhecia, vendeu o terreno. E a família foi surpreendida no dia seguinte com um trator passando por cima do terreno. E jogou tudo fora. Perderam. Esse empresário, é um empresário hoje, ele disse que foi a primeira falência dele. Ele tinha 8 ou 9 anos de idade, primeira vez que ele entrou em falência. Onde você está botando seu dinheiro? Está colocando debaixo do colchão? Está colocando na poupança? Está colocando onde? Está colocando dinheiro nas coisas que não devia colocar? Pense nisso. O espírito brincalhão do nosso povo criou uma das frases mais engraçadas que seria dita por alguém de poucos recursos financeiros. É aquele que diz assim: eu amo o dinheiro, mas infelizmente não sou correspondido. Amo o dinheiro, mas não sou, infelizmente, correspondido. A bênção, Provérbios 10, 22, diz assim: a bênção do Senhor é que enriquece. A bênção do Senhor é que enriquece. Ah, irmão, aquele vazio que o homem tem dentro de si não pode ser ocupado por dinheiro. Não pode ser ocupado por coisa alguma, porque, como diz Pascal, e depois copiado e colado por Dostoiévski, todo homem tem dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Dinheiro não supre, dinheiro não completa, porque você não foi feito para viver de dinheiro. O dinheiro é só um elemento que Deus coloca na sua mão, para você viver um pouco melhor. Amigo, irmão, não confie no dinheiro, confie no Senhor, e Ele ricamente abençoará você. Vamos orar. Muito obrigado, ó nosso Deus e Pai, pela Tua palavra nos instruir sobre onde devemos colocar realmente as nossas prioridades. Que nós usemos o dinheiro para o nosso bem-estar e jamais sejamos escravos dele. Obrigado, Senhor, pelos recursos que tens colocado em nossas mãos. Obrigado pela vida que Tu nos deste, pela saúde que nos dás, pelas oportunidades que também colocas diante de nós. Mas, Senhor, ajuda-nos a desviar os nossos olhos das coisas perecíveis, coisas que o dinheiro compra, mas são perecíveis, para colocá-los nas coisas que permanecem para sempre, nas coisas invisíveis da eternidade. Ajuda-nos, Senhor, a nos desligar completamente dessa dependência financeira
das coisas e ajuda-nos a depender absoluta e inteiramente de Ti. Pois nós oramos, pedindo ao mesmo tempo que nos dês também um coração generoso, que consiga e possa dividir com os outros o pouco ou o muito que colocares em nossas mãos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Enquanto você ouve a música, no seu coração, convide Jesus para ser o Senhor da sua alma, da sua vida, e não o dinheiro. Antes de encerrar o culto, nós queremos agradecer a você a sua presença conosco nesta manhã. Vou pedir que você fique de pé para que nós possamos agradecer de um modo específico, objetivo e caloroso a sua presença aqui. Alguém? Não temos visitantes? Temos. Temos a dona Abigail
e a sua filha Priscila, né? Estiveram conosco lá na classe dos novos crentes. Deus abençoe vocês. É uma alegria tê-las conosco nesta manhã aqui. Mais alguém? Não estou vendo. Lá atrás também temos uma senhora. Deus abençoe. Muito obrigado, né? E você que nos visita, mas não quis ficar de pé, também não tem problema. Nós agradecemos do mesmo jeito e estamos felizes com a sua presença aqui entre nós. Podem sentar-se. Também queremos agradecer aos nossos amigos internautas pela a participação no culto desta manhã. Nós temos aqui de Gurupi, Tocantins, Ana Cleide Brito agradecendo as orações da igreja, porque Deus operou na questão da saúde, que se resolveu. Que bom, né, Ana Cleide? Deus abençoe. De Nilópolis, Rio de Janeiro, Vânia Pereira solicita as orações da igreja pela família e também por tribulações enfrentadas pelo nosso país. É mesmo, devemos orar pelo nosso país, né, diariamente. De Muriaé, Minas Gerais, irmão Francisco José Costa Nunes. Aí, irmão Isidro, ele foi parar em Muriaé, ó. Muriaé, não é, Francisco? Ele agradece a Deus o restabelecimento da saúde. Deus abençoe o irmão Francisco, que foi membro dessa igreja até poucos meses atrás. O Jaime Lário está em Viçosa, Nova Viçosa, na Bahia, e sente-se participante do culto nesta manhã, apesar de ausente do santuário. Que bom, irmão Jaime, volta logo. Do Rio de Janeiro, Josué de Carvalho cumprimenta a igreja pela abençoada oportunidade de culto que proporciona aos que não podem estar no santuário. Olha, essa palavra aqui do Josué de Carvalho é muito boa. Ele cumprimenta a igreja pela abençoada oportunidade de culto que proporciona aos que não podem estar no santuário. É para isso que a internet é. Não é para estimular você a ficar em casa. Então, à noite, por exemplo, 19 horas, eu vou estar aqui, o ministro também, os diáconos também. Você também esteja aqui, 19 horas. Traga o seu amigo, traga o seu visitante, sua vizinha, sua sogra, seu primo, traz todo mundo. Vamos louvar a Deus à noite. Estará conosco hoje a irmã Clenir Trindade, é a viúva do pastor Xavier. Não sei se você se lembra, né? Ela estará conosco trazendo a mensagem por uma ocasião especial que vamos mencionar no culto da noite. E por fim, nós temos aqui a palavra da internauta Aline Benedito dos Santos. Ela mora em Norrköping, Suécia. Diz assim: edificada com a mensagem desta manhã, solicita orações da igreja pelos seus estudos. Então a Aline Benedito está lá estudando, né? Estudando, que maravilha. Deus a abençoe aí e seja muito bem-vindo. Você tem uma bênção para agradecer ao Senhor? Que nem irmão Josias, que amanhã faz 18 anos? Então pode vir aqui para frente. Nós queremos orar com você. Eu quero chamar aqui para oração a nossa irmã Pedrina Barbosa. Não, é Barbosa, né? É, Pedrina Barbosa. Tem 3 Pedrinas aqui na igreja, mas essa é a Barbosa. Pode vir ao microfone, irmão, orar a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Tem bênção para agradecer? Vem agora. Vem ficar aqui ao lado do irmão Josias, que amanhã completa mais um ano de vida. 68. Muito bem, pode vir agora. Estou chamando aqui a irmã Pedrina, que a irmã Pedrina tem tido aí umas viagens, ela viaja, as filhas moram nos Estados Unidos, ela passa um tempo lá, outro tempo aqui, então é raro vê-la aqui na nossa igreja, né? Nem sei onde é que ela está morando agora. Onde é que você está morando agora? Por enquanto aqui. É sempre assim. Então ela vai nos dirigir a Deus a palavra final de oração, né? Se você tem uma bênção para agradecer, vem agora juntar-se a este grupo de irmãos aqui à frente, neste instante. Oremos. Querido Deus, nosso Pai, estamos alegres de estarmos na Tua casa, louvando o Teu nome. E agora queremos mais uma vez Te agradecer pela nossa salvação, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, porque nós estamos aqui na Tua casa, Senhor. Muito obrigada, que esta semana, esse mês de maio foi muito difícil. Tu me livraste da morte, mais uma vez, com uma pneumonia terrível, mas eu estou aqui, então eu Te agradeço. E também agradeço as orações de todos os irmãos. E agora queremos Te agradecer as bênçãos recebidas dos aniversariantes, de todos que foram abençoados, Senhor. Nós não podemos contar tantas bênçãos, mas Tu és maravilhoso e nós Te louvamos por isso. Abençoa a Tua mensagem desta manhã em todos os lugares, no Brasil e no distante sertão,
e na Europa, em todo lugar, nos Estados Unidos, onde os teus servos estão ouvindo a tua palavra, estão louvando o teu nome. Muito obrigada por esse dia, por esse culto, por esta igreja, pelo regresso do nosso pastor e por todas as bênçãos. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a tua vontade. Consola aqueles que estão tristes e ajuda-nos a fazer a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos uma tarde abençoada.